O tema da mensagem é ajustando a nossa fé. Todo mundo sabe, né, mas geralmente quem costuma cuidar disso são os homens, né? Mas de tempos em tempos ali, muito provavelmente, né, a cada 5.000 quilômetros rodados, nós temos que pegar o carro, né, levar até um auto center, fazer ali um alinhamento, balanceamento, rodízio nos pneus. Esse tempo atrás eu tive fazendo isso e aí eles imprimem ali um relatório e aí eu curioso fui ler ali, né, obviamente que não entendia nada, mas você vê lá, alguns graus foram ajustados, porque se a gente não faz isso, corre-se o risco de perder o pneu, né? O pneu começa, né, a rodar torto e tudo mais, a hora que você vê, ele comeu uma parte, você tem que trocar um pneu que duraria 30.000 quilômetros, o pneu durou 20, 25, porque, né, faltou ajustes, né? Então, sempre nós temos que estar aí fazendo alguns ajustes, né, no carro, na vida também, de uma maneira ou de outra. Se você olhar no seu celular, se você pega no seu celular aí, tem um aplicativo lá que chama o quê? Ajustes, não é? Configurações. Quando acontece alguma coisa que o telefone não está funcionando legal, você vai pesquisar para ver o que acontece, fala lá, entra lá em ajustes, vai lá em ajustes, acerta isso ou aquilo, vê como é que está a configuração, para você colocar tudo de volta ali, para que o telefone funcione normalmente, né? E de vez em quando também nós precisamos ajustar a nossa vida espiritual. Na correria do dia a dia, né, com as coisas acontecendo, a vida acontecendo, quando a gente menos percebe, nós estamos ali tribulado por algum motivo, preocupado por algum motivo. Quem aqui nunca passou por uma situação que dizendo o seguinte: alguma coisa aconteceu, você está ali preocupado, está ali já angustiado, de repente você para e pensa e fala: poxa, mas peraí, por que eu estou tão preocupado assim? Por que eu estou tão angustiado assim? Eu nem orei, nem falei com Deus. Já aconteceu com você ou não? Na correria do dia a dia, você já se preocupou, a hora que você fala assim: pô, mas cadê a minha fé? Né? Eu sou crente, sou filho de Deus, preciso falar com Deus, e aí as coisas se acertam. Então, é necessário também na nossa vida espiritual, muitas vezes, acontecer esses ajustes, né? E a nossa fé também, muitas vezes, precisa ser ajustada. O nosso foco precisa ser ajustado, porque às vezes a gente pode perder, né, o foco no meio do caminho. E nesse texto aqui que nós lemos, nós vemos aqui que Jesus curou um homem, ali no local conhecido como Tanque de Betesda, né? Eu estive em Israel agora em janeiro, estivemos em 2023, mas em 2023 eu e o pastor Rodrigo não deu tempo da gente conhecer o Tanque de Betesda, mas dessa vez eu pude ir lá, né? E o tanque fica bem ali próximo do local onde era o templo, bem na entrada realmente, na porta das ovelhas, como diz aqui o texto. Quando a gente fala um tanque, a gente pensa numa piscina, mas era um tanque assim muito fundo, era como se fossem umas piscinas assim com 30 metros de profundidade, é muito grande, né? Que era usado ali para as purificações e tudo mais. E nesse texto nós vemos que Jesus curou um homem que não tinha procurado ele. Nós já lemos várias vezes nos evangelhos, vemos que, por exemplo, Jairo procurou Jesus, a mulher do fluxo de sangue foi atrás de Jesus, né? O centurião foi atrás de Jesus, centenas de pessoas iam atrás de Jesus para serem curados. A Bíblia diz que Jesus curava a todos que vinham até ele. Ele passou um dia todo curando, lembra? Chegou no finalzinho do dia, tá tarde já, despeça o pessoal, aí Jesus multiplica os pães e peixes. Só que esse homem aqui, obviamente, né, porque ele era paralítico, ele não foi até Jesus. Diferente do outro paralítico que os amigos levaram até Jesus, esse homem aqui, Jesus foi até ele. Jesus subiu a Jerusalém, porque havia uma festa em Jerusalém, né, a festa religiosa que estava no calendário judaico, e ali, como eu disse, muito próximo do templo, estava o tanque de Betesda. Jesus foi até lá, porque era um lugar que costumava ficar pessoas doentes ali, né, eles acreditavam que cair naquele tanque em determinado momento eles eram curados. E aí Jesus vai lá. Só que nós vemos aqui que o homem não procurou Jesus. Eu já vi pessoas, outros pastores pregando nesse texto, falando da fé do paralítico. E aí eu pergunto, que fé? Porque ele não foi até Jesus. Quando Jesus perguntou para ele se ele queria ser curado, qual foi a resposta dele? Eu quero, mas não tem ninguém que me coloca no tanque. Ele tinha fé em Jesus? Então eu creio que Jesus foi ali naquele lugar de forma intencional para ajustar a fé daquele homem,
e a fé das outras pessoas que estavam ali em volta, porque o texto diz que haviam outros doentes que ficavam lá naquele tanque. Nós não sabemos quanto tempo aquele homem ficou no tanque, nós sabemos que ele era paralítico há 38 anos, não sabemos se ele era de nascença ou se ele ficou depois, o fato é que ele era um paralítico há muito tempo e estava ali dependendo de alguém jogar ele naquele tanque para ele poder ser curado. Então Jesus vai lá e pergunta para ele se ele quer ser curado para ajustar a fé daquele homem e das pessoas que estavam em volta. Então, e assim como eu disse, em determinados momentos nós vamos precisar ajustar a nossa fé também, né? Alinhar o nosso foco aí para que a gente siga certinho na direção, caminhando na direção do Senhor. E o que nós precisamos fazer para ajustar a nossa fé? Em primeiro lugar, não deposite sua fé em pessoas ou situações. Não deposite a sua fé em pessoas ou em algumas situações. O homem estava lá no tanque porque ele acreditava que ali havia cura, havia possibilidade de ser curado. Assim como tantas pessoas acreditam que se você fizer determinadas coisas, você vai acabar sendo curado. Tem gente que acredita se você andar tantos quilômetros a pé. Como eu disse algumas quartas-feiras atrás, todo mundo acredita em alguma coisa. Até quem não acredita em Deus acredita em alguma coisa. Eles acreditavam que ali naquele tanque poderia ser curado, por isso ele estava lá. Só que quando Jesus pergunta para ele se ele quer ser curado, qual é a resposta dele? Não tenho ninguém que me empurre ou que me jogue dentro do tanque quando as águas são agitadas. Não tenho ninguém. Ou seja, ele dependia de uma pessoa, dependia de alguém para poder ajudar ele a receber a cura que ele precisava. Olha, irmãos, é bom ter pessoas ao nosso lado, é muito bom. É ruim andar sozinho, é muito ruim não ter com quem contar. É bom ter pessoas que a gente pode contar, mas nós não podemos depender de pessoas, não podemos depositar a nossa fé em pessoas que pensamos que podem solucionar os nossos problemas. Sabe aquele negócio? Eu tenho um problema para resolver, mas eu conheço alguém ali que pode dar um jeito. Eu conheço aquele outro lá, a gente vai tentando resolver com a nossa situação. Não, eu conheço um fulano que trabalha em tal lugar, ele pode me ajudar, é uma ligação, aquilo. Pessoas podem ajudar, mas não dependa a sua fé, não coloque a sua fé em pessoas. Não crie expectativas em pessoas. Sabe por quê? Você já ouviu falar que o nosso grau de frustração, ele é proporcional ao grau de expectativa? Quando você cria uma expectativa muito grande, se a coisa não acontece do jeito que você esperava, o grau de frustração é na mesma intensidade. Você já passou por uma situação que do tipo assim, não, eu conheço uma pessoa lá, ele pode me ajudar, ele pode resolver, tenho certeza, amigo meu, conhecido, trabalhamos junto, conheço desde criança, ele vai resolver. Você chega lá e fala para o cara não te dá atenção e fala, não posso fazer nada para te ajudar. Alguém já passou por isso? E aí você fala, poxa vida, que decepção, cara, meu amigo, conhecia ele, não quis me ajudar e tal. Aí a gente fica bravo, perde a amizade, aquela coisa toda, porque a gente deposita a fé em pessoas. Se a gente depositar a nossa fé em pessoas, a gente pode acabar se decepcionando, se frustrando por causa disso. O homem estava lá, de certa forma, triste ou frustrado, porque não tinha ninguém que o ajudasse. Se fosse o paralítico dos 4 amigos, ele já tinha sido jogado no tanque há um bom tempo. Se ele ia ser curado ou não, não sabemos. Mas ele não tinha ninguém. Então ele estava condicionando o fato dele não ser curado, o fato dele ser paralítico, a pessoas. Você conhece alguém que está sempre colocando a culpa em alguém? Minha vida não prospera por causa do meu chefe. Meu chefe que pega no meu pé pra caramba. A pessoa não trabalha direito, não chega no horário, faz tudo isso, mas a culpa é sempre do chefe. A culpa é sempre de alguém. Está sempre colocando a questão em alguém. Está sempre condicionando a bênção de Deus para alguém. Não deposite a sua fé em pessoas, deposite a sua fé em Deus. Nós temos que depender única e exclusivamente de Deus, porque se for necessário, Deus prepara uma pessoa para colocar no teu caminho. É Deus que prepara. Deus é que sabe o que você precisa
e aí ele vai preparar. Eu sei que aquela pessoa pode ajudar, então ele dá um jeito de colocar a pessoa no teu caminho e falar assim: não, eu posso te ajudar. Vou te ajudar, vou resolver isso. Deus é quem coloca pessoas. Não tente basear a sua vida, a sua fé, esperando que as pessoas vão resolver o seu problema. Não terceirize a questão achando que o seu problema não resolve porque as pessoas não estão fazendo. Pessoas não se dedicaram. Aquele homem estava lá, decepcionado, paralítico ainda, porque ele imaginava que não tinha ninguém que pudesse jogar ele lá. Eu estive lá, eu vi o local. É um local de difícil acesso. Não sabemos como é que ele era, se ele conseguia se rastejar, fazer alguma coisa, mas ele estava numa maca, né? Não dava tempo de chegar até lá, não tinha ninguém. E ele estava ali, quando Jesus pergunta, ele falou: não tenho ninguém. Se eu tivesse alguém para poder me empurrar, eu já estaria em casa, já abençoado, andando. Mas a fé dele estava depositada em pessoas, e a fé dele também estava depositada em um lugar específico, no tanque. A fé dele estava depositada no tanque. E deixa eu te falar uma coisa, eu não sei se você já ouviu isso, se você estuda a Bíblia mais aprofundadamente, você já deve saber. Se eu te falar que não tinha anjo nenhum que passava lá e agitava as águas, você vai acreditar ou não? E agora, hein? Agora eu te peguei, hein? Sabe por quê? Há uma discussão teológica entre os estudiosos a respeito dessa passagem, porque uma parte do versículo 3 e o versículo 4, ele não está presente nos manuscritos da Bíblia mais antigos que já foram encontrados. Eles foram encontrados em textos mais posteriores, possivelmente acrescentado por alguém que conhecia a história e deu assim um upgrade, né, na história que conhecia. Então, há uma discussão teológica, alguns entendem que esse fato aqui era um fato popular, um conhecimento popular, uma lenda popular da época lá. Não temos nenhuma evidência de que realmente passava um anjo, agitava as águas e as pessoas eram curadas. Não há nenhuma evidência na Bíblia de alguém que tenha sido curado naquele tanque. Mas isso é uma discussão teológica. Agora, pouco nos importa, não é verdade? Se passava um anjo ou se não passava um anjo. O fato é que o homem estava lá acreditando que naquele tanque curava. Assim como tem tantas pessoas que acreditam em tantas outras coisas. Ele estava lá acreditando que aquele lugar curava. Alguns estudiosos dizem que pelo fato dos tanques serem muito fundos, quando eram abertas as águas que enchiam os tanques, faziam as águas agitar. Agitar e aí a pessoa acabava indo lá para dentro. Mas isso são teorias, não sabemos exatamente. Não podemos afirmar nem que sim, nem que não. Mas como eu disse, o fato se passava um anjo ou não, se as pessoas eram curadas ou não, pouco muda. O fato é que ele estava lá achando que aquela situação, aquele lugar, iria trazer cura nele. Quando na verdade nós temos que depender de Deus. Nós não podemos depender única e exclusivamente de pessoas, nem de lugares e nem de situações. A nossa fé tem que estar única e exclusivamente firmada no Senhor, nosso Deus, autor e consumador da nossa fé. Porque Ele é o Deus que pode fazer todas as coisas. Ele é o Deus que cuida. Ele é o Deus que sabe que se você precisar de uma pessoa, Ele coloca uma pessoa no teu caminho. Você abre a porta, dá de frente com uma pessoa. Nós já passamos por diversas situações. Uma vez eu orei e falei com o Senhor, quando fui comprar um carro, falei: Deus, eu não quero ficar procurando carro. Se o Senhor tem um carro para mim, traz ele na porta da minha casa. Eu estava trabalhando, sentado no computador no escritório, chega lá meu ex-patrão e ele fala: Vitor, tem um rapaz aí, eu trouxe para você comprar o carro dele, está aí fora. Trouxe até na porta. Quando nós fomos conversar sobre a abertura dessa igreja aqui, se nós aceitaríamos o desafio ou não, você sabe qual foi a primeira coisa que nós fizemos? Nós vamos, nem que for nós 4 e as crianças, estamos alinhados com essa expectativa? Vamos. Por quê? Porque nós temos uma família, você conhece. Nós não pensamos assim: vamos lá, vamos abrir essa igreja, legal, vamos lá, vamos abrir porque a nossa família é grande,
Já tem 20 pessoas, 25 pessoas, já vamos começar a abrir a igreja com uma certa quantidade de pessoas. Beleza, vamos para cima. Quem não quer começar uma, que pastor que não quer começar uma igreja com 25, 30 pessoas? Eu tenho amigos de ministério que disseram que começaram a igreja com 3, com 2. Um amigo meu falou assim, o primeiro culto da igreja foi eu, minha esposa, a minha mãe e a minha tia. Mas foi o primeiro culto da igreja. Agora, começar uma igreja com 25, 30 pessoas, maravilhoso. Mas aí a gente coloca a nossa fé em pessoas, e aí se chegasse os nossos familiares e dissesse o seguinte, olha, nenhum de nós vamos. Deus falou conosco que é para a gente ficar lá na central. O que ia acontecer? Nossa expectativa foi lá em cima, a frustração viria junto. Então nós conversamos, alinhamos, é Deus que está nos chamando? Sim, então vamos colocar fé nele, porque é Ele quem vai levar as pessoas que precisam estar lá. Quando chegamos aqui, você está aqui porque Deus te trouxe. Você está aqui porque Deus que te trouxe aqui. Mas nós tínhamos que depender dele. Quando nós fomos ver essa questão do som, eu mandei mensagem para o pastor Rodrigo, para você ter uma ideia, esse equipamento que está aqui, sem a mesa que está ali debaixo, que você não consegue ver, ele vale em torno de mais de 20 mil reais. Quando o rapaz falou que vendia, eu mandei mensagem para ele na hora, ele falou, e agora? Vão procurar alguém? Vão procurar alguém que possa fazer? Vão bater em porta pedindo dinheiro? Ou vão pedir dinheiro para a igreja? Não. Vamos falar com quem? Com o dono da obra. Senhor, está aqui, a proposta está aqui. Colocamos diante dele, ele trouxe a pessoa e falou, eu vou fazer, eu dou a oferta, vamos comprar o som está aqui. Dependa única e exclusivamente de Deus. Antes de você fazer qualquer coisa, você tem uma questão, você tem um problema que precisa ser solucionado, fale com Deus. Busque a Deus, busque a orientação de Deus. Primeiro sempre fale com Deus. E se for necessário, Deus coloca uma pessoa no seu caminho. Ele te dá instruções daquilo que precisa ser feito. Assim como foi com Davi, na situação de Davi lá em Ziclag, quando ele chega na cidade, os amalequitas vieram lá, pegaram tudo, pegaram as esposas, pegaram os filhos, tacaram fogo na cidade e foram embora. Davi chorou, de repente ele se levanta, ele não fala assim, deixa eu ver com o exército aqui, meu exército é poderoso, deixa eu ligar para alguém, deixa eu falar com o rei da Filístia, ver se ele me ajuda, porque se ele me cede algumas pessoas do exército para a gente ir atrás dos amalequitas, deixa eu usar os meus contatos aqui para poder tentar solucionar esse problema. Qual é a primeira coisa que Davi faz? Ele fala com Deus, ele fala, Senhor, devo perseguir os amalequitas? Deus responde e fala, deve. Se eu perseguir, eu vou encontrá-los, eu vou alcançá-los? O Senhor diz, vai, persegue eles que eu entregarei os amalequitas na sua mão. Davi tinha um problema, falou com Deus, Deus solucionou. É assim que funciona. Não dependa de outras pessoas, de qualquer outra coisa, a não ser de Deus. Amém ou não? Amém. Segundo lugar, tenha convicção de quem é Deus. Tenha convicção. O versículo 10 diz o seguinte, e por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado, hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca, mas ele respondeu, o homem que me curou me disse, pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram, quem é esse homem que lhe manda pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Ele foi curado por Jesus e não fazia ideia de quem era Jesus. Ele não sabia quem tinha curado ele. Quando ele levanta e sai andando com a maca embaixo do braço, uma maca feita de bambu com palhas, andando com ela, a primeira coisa que os religiosos fizeram, falou, opa, por que você está fazendo isso no dia de sábado? Sábado não podia trabalhar, mas eles entendiam, os fariseus entendiam que o fato de você carregar a maca, significava trabalho, então não podia, por isso que eles pegavam no pé de Jesus, em Jesus não curar no sábado, porque eles achavam que curar no sábado configurava trabalho, coisa de fariseu. E aí ele diz, olha, foi o homem que falou lá para mim levantar e andar, eu levantei e andei e estou andando aqui.
Não, mas peraí, quem foi? Quem foi esse cara? Quem é essa pessoa que está transgredindo a lei? Não faço ideia quem seja. O texto diz, não fazia ideia de quem era. Por não saber quem era Jesus, ele não sabia quem era Jesus. A sua fé estava, como eu disse, depositada no tanque e em alguma pessoa que pudesse jogar ele lá. Falou com Jesus sem saber que era Jesus. Já imaginou uma situação dessa? A gente conversar com Jesus, depois ficar sabendo que era Jesus, e você não aproveitou o momento que era Jesus? Jesus falou comigo, eu não sabia que era ele. Foi isso que aconteceu com aquele homem, sem saber o que ele tinha feito. Ele não sabia. Jesus era conhecido em todo lugar, principalmente em Jerusalém. Quando ele pisava o pé em Jerusalém, a notícia já chegava lá no Sinédrio. Os fariseus já falavam assim, ó, Jesus chegou, hein? Ele apontou ali no alto do Monte das Oliveiras, ele está aqui, hein? Todo mundo já ficava em estado de alerta, porque sabia que Jesus em Jerusalém, alguma coisa ele ia causar lá. Todo mundo conhecia, todo mundo sabia. A Bíblia diz que multidões iam atrás de Jesus. Elas atravessavam o país atrás de Jesus, mas a notícia não chegou no tanque. Talvez porque ele era paralítico, não podia sair de lá, sabe lá quanto tempo. Jesus ficou 3 anos de ministério, às vezes pode ser que ele estava mais de 3 lá. A notícia não chegou, ele não sabia quem era Jesus. Jesus falou com ele, ele não sabia. Nós precisamos, meu irmão, diante das situações, nós precisamos ter convicção de quem é Deus. Como assim, pastor? Pô, mas estou aqui na igreja faz tempo, sou crente há 30 anos, como que eu sei quem é Deus? Mas você tem convicção todos os dias de quem Deus é e daquilo que Ele faz, daquilo que Ele pode fazer? Tem essa convicção todos os dias? Ou tem horas que a fé dá uma balançada? Eu já ouvi de crente falando assim, não, mas Jesus cura, mas não é todas as coisas que Ele cura, não é tudo que Ele faz, não. Ele pode não fazer porque Ele não quer, mas não porque Ele não pode. Nós temos que ter a convicção de que Jesus é Deus e de que Deus esteve presente entre nós e de que Deus está presente entre nós através do Espírito Santo. Ter essa convicção todo dia. Todo dia. Jesus falou aqui para algumas pessoas, tudo é possível ao quê? Aquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível. Tem gente que não acredita em Deus, mas eu vou falar, já foi provado cientificamente, arqueologicamente, historicamente, que Jesus existiu e andou por essa terra. O homem Jesus não é só a Bíblia que fala, não é só a Bíblia que atesta. Existem provas extra-bíblicas de que Jesus realmente existiu e esteve nessa terra. Nós temos que ter essa convicção. Quando você é abordado por alguém, por um ateu, por alguém que fala alguma coisa assim, será que a gente fica pensando, mas peraí, ele levantou uma tese interessante ali, será que é verdade isso aí que ele está falando? Não, eu tenho convicção de que Jesus é Deus, de que Deus esteve no meio de nós, eu sei quem é Deus. Jesus, ele veio a esse mundo, ele morreu em meu lugar, ele me salvou dos meus pecados e ele é todo poderoso, ele pode fazer e resolver qualquer situação. Diante dos problemas, nós temos que ter essa convicção. Eu não posso fazer, eu não sei o que fazer, não tem ninguém que possa fazer, ninguém pode me ajudar, mas Jesus pode. E é com Ele que eu vou falar, porque se a minha fé está depositada nele, se eu tenho convicção de quem Ele é, e a minha fé está depositada nele, eu tenho certeza, eu sei quem Ele é, eu sei o que Ele pode fazer, eu sei que Ele pode mudar as situações. A Bíblia diz que Ele é Deus do impossível. O que é impossível para você? Tem alguma coisa que para você é impossível? Tem alguma coisa que para você acha que é impossível? Essa palavra não existe no vocabulário de Deus, porque para Ele não há nada impossível. Ele disse para Abraão, aos homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Ele pode fazer todas as coisas. Ele pode mudar qualquer situação. Tem aquela pessoa que a gente olha e fala, ih rapaz, esse aí não tem jeito. Esse aí não tem jeito. Não tem jeito não. Todo mundo tem um jeito. Para Jesus todo mundo tem. Não há pessoa
não há coração endurecido que Jesus não consiga tocar, que Jesus não consiga mudar. A Bíblia diz: agindo eu, quem impedirá? O que pode acontecer, às vezes, a pessoa não querer, porque se a pessoa não quiser, aí Jesus respeita, né? Respeita a decisão dela. Mas a Bíblia diz: agindo eu, quem impedirá? Nós não temos poder para impedir Jesus. O inferno não tem poder, o céu não tem. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Então nós temos que ter essa convicção todos os dias. Quando a fé dá aquela balançada, quando a situação espreme, a situação fica difícil, nós temos que continuar crendo que Jesus é Deus. Assim como diz aquela canção: se Deus fizer, Ele é Deus; se não fizer, Ele é Deus. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus independente de qualquer situação. E eu quero terminar aqui dizendo o seguinte: o tempo passa, não sei se dias, horas, o que foi, mas Jesus se encontra com aquele homem no templo. No versículo mais abaixo, no versículo 18 por aí, versículo 20, Jesus se encontra com ele. E aí Jesus fala para ele: ô, legal, você está curado, hein? Ó, toma cuidado aí para que não te aconteça algo pior. Quando aquele homem vê Jesus, fala: foi aquele, ele diz para os judeus: foi aquele cara ali. Ouvi dizer que o nome dele é Jesus, foi ele que me curou, foi ele que falou para mim. Aí o que aconteceu? Os judeus foram para cima de Jesus, foram perseguir Jesus, porque ele estava curando, e ainda estava curando em um sábado. Jesus começa a debater com os judeus, e sabe o que ele diz no versículo 21? Ele diz o seguinte: disse-lhe Jesus: meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Sabe o que isso significa? Jesus falou para aquele pessoal lá: o meu Pai está trabalhando, eu faço aquilo que o meu Pai faz. Se Ele trabalha até hoje, eu vou continuar trabalhando. Sabe o que isso significa para nós? Jesus continua trabalhando até hoje. Ele continua trabalhando. Jesus, quando foi para o céu, Ele não tirou férias. Deus não tira folga. Ele está vendo em todo o tempo as nossas situações. Ele está vendo, Ele está ouvindo as nossas orações, Ele está trabalhando, Ele está abençoando, Ele está criando situações para que a bênção de Deus chegue para nós no momento certo, na hora certa. Jesus disse no versículo 21, eu li o 17, desculpa, agora é o 21. Da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o Filho também dá vida a quem Ele quer dá-la. Jesus estava dizendo para os judeus: o meu Pai é todo poderoso, Ele pode fazer o que Ele quiser, e se Ele pode fazer o que Ele quiser, eu também posso. Eu faço para quem eu quiser. Se eu quiser ressuscitar as pessoas, eu ressuscito. Se eu quiser fazer, eu faço, porque meu Pai está trabalhando até hoje, e eu continuo trabalhando. Deus, 2000 anos passaram, Deus continua trabalhando em nosso favor. Ele continua trabalhando. Ele viu o seu dia hoje, Ele ouviu as suas orações no dia de hoje, Ele esteve presente, Ele cuidou de você, Ele te deu livramentos que talvez você nem viu, nem percebeu. Ele fez tudo isso. Ele esteve presente hoje em cada momento do seu dia, nos bons, nos ruins, nos mais difíceis, nos fáceis. Ele esteve presente, porque Ele trabalha em todo o tempo. A Bíblia diz que Ele trabalha, Ele age em favor daquele que nele espera. O que nós precisamos fazer? Manter a nossa fé em Cristo, manter a nossa fé em Jesus, e crer que Ele é poderoso para fazer todas as coisas, ter a convicção de que Ele é Deus e que pode solucionar toda a situação. Amém? Fique de pé então, por favor, para a gente orar.